Aproveitando a ampla repercussão do fato do Clube de Regatas do Flamengo ter anunciado a intenção da construção de um estádio, vamos abordar aqui as formas de financiamento de longo prazo. Esse episódio, que pertence à série de Finanças Corporativas, foi gravado em janeiro de 2024 e, se você já acompanha o canal, sabe que a edição e o conteúdo são de autoria do Jorge Fará, que no X, o antigo Twitter, pode ser encontrado na @JeffFará, como pode ser visto na tela. Já a locução é dessa quem vos fala. Sou a Lu, locutora oficial do canal. Simplifica, Fará. Nosso objetivo é compartilhar gratuitamente conhecimentos sobre gestão financeira, pública ou privada, e você pode ajudar a chegar a mais pessoas nos divulgando. Vamos a mais um vídeo. Som na caixa. O objetivo desse episódio é fazer uma introdução à teoria de decisões financeiras de longo prazo, onde se enquadram projetos como o da construção de um estádio de futebol ou de uma unidade fabril, projetos de infraestrutura em geral. Iremos abordar as alternativas teóricas de captação de recursos para financiamento de projetos cujo retorno só se dará em décadas. Metodologias de mensuração de fluxo de caixa, métodos de análise do retorno e dinâmicas de avaliação de investimentos não fazem parte desse episódio. Podem ser abordados em outras oportunidades. Origem dos recursos. Imagine um projeto que necessita de um alto investimento. Exemplo, bilhões de reais ou centenas de milhões de dólares, cujo retorno, se existir, somente se concretizará no longo prazo. Decisões que envolvem retorno em relação a um capital aplicado são chamadas em finanças de decisões de investimento. Basicamente, se caracteriza por um processo de análise econômico-financeira cuja atratividade ocorre quando o retorno projetado supera as taxas de remuneração exigidas pelos detentores do capital, os financiadores. A origem dos recursos pode ser subdividida em dois grandes grupos: capital próprio, que é o mercado acionário, ou de terceiros, mercados de empréstimos e financiamento. Justamente a divisão que temos do lado direito de um balanço patrimonial, como mostra a figura da tela. As boas normas financeiras recomendam que recursos de longo prazo financiem necessidades também de longo prazo, ou permanentes, e as de curto prazo, aquelas sazonais, cíclicas. Uma decisão de investimento altera a estrutura de capital de uma empresa e, consequentemente, o seu risco financeiro. Não existe consenso na doutrina sobre qual é a melhor estrutura de capital para uma empresa. Assim, não há uma verdade sobre qual é a maneira ideal para se financiar um projeto. Cada caso precisa ser analisado conforme suas especificidades. Vamos então listar as principais formas de financiamento, apontando eventuais limitações e suas características. Captação de recursos de terceiros. Buscar recursos de terceiros é o mesmo que contrair dívidas, o que pode acontecer por meio de emissões públicas ou por meio de uma instituição financeira. Em qualquer caso, haverá uma dívida onerosa, cujo custo é explícito e determinado pela cobrança de encargos financeiros, não havendo vinculações com o sucesso ou insucesso de um negócio. Financiamento por meio de empréstimos. Aqui o modelo mais comum e que a maior parte das pessoas tem em mente. Caracteriza-se por pegar um empréstimo com uma instituição financeira. Para ter sentido financeiro, o custo do empréstimo deve ser menor do que o valor gerado pelo negócio, pois, como já dissemos, o retorno precisa superar as taxas de remuneração exigidas pelos financiadores. Entretanto, as linhas de financiamento no Brasil possuem características próprias de economias em desenvolvimento, que diferenciam das existentes em economias desenvolvidas, tais como altos encargos financeiros, baixa oferta de crédito de longo prazo e mercados de capitais, ainda sem maturidade suficiente para permitir liquidez na negociação desses créditos no mercado secundário. Por aqui, as instituições financeiras direcionam a maior parte de seus recursos para empréstimos de curto prazo. Pela reduzida poupança de longo prazo no país, os bancos privados possuem pouca oferta de créditos de longo prazo. Adicionada a questão temporal, ainda temos o problema dos elevados custos do crédito no sistema financeiro nacional. Empresas e projetos que necessitam de linhas mais longas, em geral, costumam recorrer ao BNDES ou buscam captar recursos no exterior.
Outra maneira de se realizar operações de crédito seria mediante a antecipação dos recebíveis. Então, futuras receitas do projeto podem ser repassadas a uma instituição financeira em troca de uma taxa de desconto. Assim, antecipa-se receitas futuras para uso do recurso no presente. Porém, precisaria ser por um prazo longo para ser compatível com o retorno do projeto, o que contraria com as mesmas limitações mencionadas acima, com adicionais de não existir contratos tão longos, além da dificuldade de projeção em volumes suficientes. Financiamento de longo prazo por meio de emissões de títulos. O endividamento por emissão pública é formado por títulos de dívidas tais como debêntures, notas promissórias, títulos garantidos, etc., e podem ser colocados no mercado nacional ou internacional. Esse meio de captação de recursos é bastante comum em economias desenvolvidas e vem crescendo no Brasil. A diferença é que na alternativa anterior a empresa recorria ao mercado financeiro e aqui ao mercado de capitais. Como exemplo, vamos falar das debêntures, que são títulos privados de crédito emitidos por sociedades anônimas. A companhia emite um título de dívida cujos detentores passam a ter um direito de crédito contra ela, mediante uma escritura de emissão. Ao adquirir as debêntures, o investidor não se torna sócio da empresa, embora exista uma modalidade que pode ser conversível em ações. Trata-se, portanto, de uma modalidade de empréstimo de recursos, com a contrapartida de recebimento de juros periódicos e o pagamento do valor principal no vencimento do título ou por meio de amortizações. Sabe quando fazemos aplicações no Tesouro Direto? Temos LFT, LTN, NTNs, que são os títulos de dívidas do governo. As debêntures são parecidas, só que emitidas por empresas e não por governos. Esse tema de emissões de títulos é vasto. O objetivo aqui foi fazer apenas uma introdução, mostrando que é possível a própria empresa captar recursos no mercado de capitais. Uma maior exploração do tema fica para outros vídeos. Captação com recursos próprios, participação acionária. Até aqui vimos como financiar projetos de longo prazo, por meio do capital de terceiros, ou seja, contraindo dívidas. A outra maneira é utilizando capital próprio, ou seja, os recursos dos acionistas ou dos proprietários da empresa. Portanto, estamos falando de aporte de capital. Quando o financiamento é oriundo de capital de terceiros, vimos que o custo é explícito. No caso de capital próprio, a taxa de retorno é constituída pela expectativa de remuneração dos acionistas, que em geral será superior àquela que esse investidor teria como sendo credor. Em tese, para uma empresa é mais vantajoso economicamente buscar o endividamento do que entregar parte do seu capital. Ao contrário do senso comum no Brasil, contrair dívida costuma ser mais barato do que colocar dinheiro próprio. Barato, entre aspas, pessoal. Essa situação pode mudar com o nível de endividamento da empresa. Quanto maior o percentual de dívida sobre o capital total, mais altos serão os custos dos novos empréstimos. Além disso, as já mencionadas limitações de oferta podem justificar a necessidade de fazer o financiamento por meio de aporte de sócios, que podem ser os próprios acionistas atuais ou novos. Nesse último caso, pode ser pela abertura de capital, por meio de fundos de investimentos ou sócios para projetos específicos. Portanto, os sócios podem colocar mais recursos na empresa ou ela pode aumentar o capital social ampliando o número de sócios ou abrir seu capital fazendo uma operação conhecida como IPO, passando a ter ações comercializadas na Bolsa de Valores. Quando a empresa está obtendo novos sócios, o poder decisório dos antigos proprietários ou acionistas é reduzido na proporção que os novos participantes terão do capital social com direito a voto. Porém, também é possível separar o projeto numa unidade independente de negócio, montar uma sociedade de propósito específico. Conforme definição do SEBRAE, uma SPE decorre da celebração de um contrato de sociedade em que a sociedade empresária, dotada de personalidade jurídica e autonomia patrimonial, é constituída especificamente para uma ação ou projeto. É algo bastante comum em programas de privatizações ou concessões públicas, onde particulares formam um consórcio societário para administrar um bem público, como uma rodovia, por exemplo. Nesse caso, a influência dos participantes se limita ao projeto, não tendo qualquer poder em relação às demais áreas de negócio. Esse foi mais um vídeo de finanças corporativas do canal.
Tratamos as formas de financiamento de longo prazo. Se gostou, peço que nos ajude compartilhando, dando seu like e divulgando em suas redes sociais. Quer ter informações dos novos vídeos? Clique no sininho e ative as notificações do YouTube. Simplifica fará conhecimento gratuito de finanças pública e privada em vídeos animados.